Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Na aula de hoje iremos estudar ondulatória. Inicialmente iremos falar sobre pulso e onda. Então considere uma corda esticada, como essa que vocês estão vendo aí na imagem, na qual se provoca uma perturbação em uma das extremidades dessa corda. Então a perturbação que se propaga pela corda, ela é chamada de pulso. E essa perturbação, ela transporta energia sem transportar matéria. Então, cada ponto da corda apenas sobe e desce, não sendo arrastado pelo pulso. Uma sequência de pulsos produz o que costumamos chamar de ondas. Então, se os pulsos eles tiverem intervalos de tempos iguais, como esses que nós estamos vendo aí na imagem abaixo, a onda formada será chamada de onda periódica, como vocês podem visualizar aí. Na imagem temos uma onda que nós a classificamos como onda transversal. Então, o que é uma onda transversal? Uma onda ela é considerada transversal quando a direção das perturbações ela é perpendicular à direção da propagação, tanto do pulso quanto da onda. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a direção de perturbação dessa onda é vertical, enquanto que a direção de propagação dela é horizontal. Portanto, nós temos um exemplo de onda transversal. Já a onda em que a perturbação e a propagação elas têm a mesma direção, nós a classificamos como onda longitudinal. Então, esse exemplo aí que vocês podem visualizar na imagem de uma pessoa puxando uma mola. Então, como podemos ver, o sentido da propagação dessa onda é na horizontal e a direção da perturbação também é horizontal. Portanto, nós temos uma onda longitudinal. E aí um exemplo de onda longitudinal nós podemos citar o som. Fenômenos ondulatórios. Os diversos tipos de onda ficam sujeitos a fenômenos ondulatórios. E esses fenômenos são os seguintes: a reflexão, a refração, a difração, a polarização, o efeito Doppler e a ressonância. Então vejamos as principais características de cada fenômeno, a começar pela reflexão. Então esse fenômeno ocorre sempre que uma onda atinge determinada superfície e volta a propagar-se no meio de origem. Como não ocorre alteração no meio de propagação, a onda refletida mantém suas características principais, como velocidade, forma, frequência e também comprimento. Então, quando a onda se reflete em um local onde o meio de propagação tem liberdade de movimento, por exemplo, a extremidade P dessa figura aí mostrada à esquerda. Então, veja que essa extremidade ela é livre, né? Em uma corda. Então, nesse caso, a reflexão ela ocorre sem inversão de fase. Ou seja, essa perturbação ela ocorre aqui apenas na parte superior dessa corda. Agora, se a extremidade em que ocorre a reflexão for fixa, como é o caso aí da figura à direita, então, nesse caso, a onda ou pulso ela retornará com inversão de fase. Então, veja que nesse caso aqui, a onda que retorna no processo de reflexão, ela vem em uma fase invertida, em uma fase inferior, como vocês podem ver aí na imagem. A refração. Esse fenômeno ele ocorre quando a onda muda seu meio de propagação, como ao passar de uma corda menos densa para outra corda mais densa, semelhante ao que ocorre com a luz ao passar do ar para a água. Então, pelo fato de haver mudança de meio de propagação, a velocidade de propagação da onda será alterada, mantendo a frequência que depende apenas da fonte geradora da onda. Então, nessa imagem aí, nós podemos ver que os pulsos refratados e refletidos
quando ocorre mudança de meio de propagação. Então, a refração ela vem sempre acompanhada da reflexão, que, como vimos, né, anteriormente, pode se dar com ou sem inversão de fase. E aí, quando a onda ou pulso passa do meio mais denso para o menos denso, o processo é semelhante ao da reflexão em extremo livre e ocorre sem inversão de fase. No caso da passagem do meio menos denso para o mais denso, a parcela refletida tem inversão de fase, como é mostrada nessa imagem à direita aí abaixo. Difração. Então, a difração ela ocorre quando uma onda encontra um obstáculo e atravessa orifícios e fendas sofrendo desvios ou espalhamentos. Isso acontece porque cada ponto, né, da chamada frente de onda, como nós estamos vendo aqui nessa imagem aqui, se comporta como se fosse uma nova fonte de ondas. Então, esse princípio da difração ele foi descoberto pelo físico e matemático holandês Christian Huygens. Então, quanto menor a fenda em relação ao comprimento da onda, mais acentuada é a difração. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem, observem que na primeira figura nós temos uma fenda maior, na segunda já uma fenda menor e na terceira uma fenda bem menor. Então, isso implica dizer que fendas com diferentes tamanhos, né, vai provocar uma acentuação maior da onda. No caso, o fenômeno da difração é o fenômeno caracterizado aí. A polarização. Bem, gente, a polarização ela ocorre apenas em ondas transversais, tá? Então, esse fenômeno de polarização ele consiste em orientar a onda em uma única direção ou plano através da passagem em um dado meio, chamado de polarizador. Então, como vocês estão vendo aí nessa figura. Então, os polarizadores eles são bastante utilizados para produzir filtros para óculos e câmeras fotográficas, visando a produção de imagens mais nítidas. Então, aí na imagem nós temos a representação esquemática da polarização da luz. Esse fenômeno ele é muito debatido lá na química, nos estudos de isomeria óptica. Vocês vão estudar mais adiante. Efeito Doppler. Então, esse fenômeno ele é observado quando há movimento relativo entre observador e fonte, como ocorre, por exemplo, quando observamos uma ambulância que se move com a sirene ligada. Então, quando a ambulância ela se aproxima do observador, o som fica mais agudo, ao passo que, ao se afastar, fica cada vez mais grave. Então, esse nome ele foi atribuído em homenagem ao físico austríaco Johann Christian Doppler, que descreveu esse fenômeno no ano de 1842. Então, é muito comum a gente se deparar com esse fenômeno. Quem já observou a passagem de uma ambulância, um carro de bombeiros, coisa do tipo com a sirene ligada, pôde constatar que durante a aproximação do observador, a ideia que se tem é que quando se aproxima, o som emitido pela sirene é bem maior do que quando se afasta. Então, na verdade, isso tem a ver com a frequência. A ressonância. Os diversos materiais, como os sólidos, possuem vibração própria em função de seu arranjo atômico molecular. Então, quando exposto a uma vibração externa, como com frequência próxima ou igual à sua frequência natural de vibração, o sistema ele absorve fortemente a energia dessa onda e aí aumenta a amplitude de suas vibrações. Nesse caso, nós dizemos que o sistema está em ressonância e no caso de materiais rígidos, o aumento da vibração pode provocar rupturas nos materiais, por exemplo, em taças de cristal ou vidro. Por isso que muitas vezes vocês veem aí alguns vídeos na internet mostrando casos em que uma pessoa consegue quebrar uma taça simplesmente ao cantar, ao emitir um som próximo a ela. Então esse fenômeno é o chamado fenômeno de ressonância. E aí é interessante notar que nesse fenômeno é possível observar a ressonância em diversas situações
do dia a dia. Uma delas é por meio da produção de uma onda sonora em um fenômeno que nós chamamos de diapasão. Então, essa onda ela faz que um segundo de diapasão, idêntico ao primeiro, passe a vibrar na mesma frequência por ressonância, e aí sem que exista contato físico entre eles. Ondas periódicas. Esse tipo de onda ele é produzido por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, que se repetem em intervalos de tempos iguais. Então, esses intervalos de tempo nós denominamos de período. Então, o período é o intervalo de tempo em que uma onda ela leva para se propagar, ou seja, para realizar uma oscilação completa. Então, nós temos aí um exemplo de uma onda, onde ela apresenta várias oscilações, e aí o tempo em que a onda gasta para realizar uma oscilação dessa completa é o período da onda. E esse período ele é representado geralmente em segundos, já que se trata de tempo. Principais elementos de uma onda. Então, aqui eu destaco para vocês os principais elementos que compõem uma onda. Primeiro, nós vamos traçar uma linha aqui no centro aqui dessa onda. Essa linha nós vamos chamar de linha ou eixo de equilíbrio da onda. Então, veja que essa linha ela vai dividir a onda aqui ao meio. Então, os pontos mais altos dessa onda nós chamamos de cristas. Então, se nós pegarmos aí os pontos A, ponto B, então esses pontos mais elevados da onda nós chamamos de cristas. Então, já os pontos mais baixos dessa onda, representados aí por C e D, nós denominamos de vale da onda. Outra característica, outro elemento que a onda possui é a amplitude. Então, a amplitude de uma onda ela mede o desnível vertical entre a crista, o vale, e o eixo de equilíbrio. Então, como vocês podem ver aqui, essa amplitude eu representei pela letra A. Então, essa distância aqui do eixo de equilíbrio até a crista da onda é o que nós chamamos de amplitude. Toda essa altura aqui da onda é a amplitude. E aí ela pode ser calculada levando em consideração a altura da crista ou simplesmente a altura do vale, já que as cristas e os vales eles apresentam a mesma altura, são pontos que apresentam a mesma altura. Aqui nós temos que a distância entre duas cristas, por exemplo, entre os pontos A e B da onda, ou entre as cristas aqui D e esse outro ponto aqui da onda, nós chamamos de comprimento de onda. Então, essa distância entre esses dois pontos consecutivos da onda é denominado comprimento de onda. E para representar esse comprimento de onda, nós utilizamos essa letra grega aqui, chamada de lambda. E o comprimento da onda, ele geralmente é representado em metro, tá? Velocidade de uma onda. Então, convém lembrar que o período T de uma onda nada mais é do que o intervalo de tempo para que cada ponto do meio por onde a onda se propaga execute uma oscilação completa, né? Então, como a gente pode ver aí, o tempo em que a onda realiza uma oscilação completa é o que nós chamamos de período e representamos pela letra T, tá? E esse período ele é determinado em segundo. Já a frequência, que nós vamos chamar aqui de F, ela fornece o número de oscilações completas por unidade de tempo. Então, por exemplo, poderíamos dizer assim, essa onda ela realiza X frequências em um intervalo de tempo de 10 segundos, por exemplo. Então, nesse caso, a frequência corresponde ao número de oscilações realizadas pela onda em um intervalo de tempo. Então, a frequência ela é representada em Hertz, e aqui nessa forma que eu coloquei para vocês, nós temos F de frequência é igual a 1 sobre T, que é o período. Então, a gente pode dizer que a frequência é segundo a menos 1, que corresponde ao Hertz. Agora, a velocidade da onda,
como nós sabemos bem do conceito físico de velocidade, a velocidade nada mais é do que a distância percorrida por um corpo, por um objeto, em um determinado intervalo de tempo. Então, como essa distância aqui ela é entendida como o comprimento de onda, ou seja, o lambda, e o intervalo de tempo corresponde ao período t, então nós temos que a velocidade dessa onda ela é calculada dividindo o comprimento da onda pelo período. Ou, se nós observarmos aqui nessa primeira equação acima, em que a frequência ela é igual a 1 dividido pelo período, então nós podemos também determinar a velocidade da onda multiplicando o comprimento de onda, lambda, pela frequência. Daí nós conseguimos determinar a velocidade dessa onda. Natureza das ondas. As ondas elas podem ser caracterizadas em onda mecânica ou onda eletromagnética, de acordo com sua natureza. Então vamos estudar cada uma dessas ondas. A começar pela onda mecânica. Então, a principal característica de uma onda mecânica é que ela só pode se propagar em meios materiais, não havendo possibilidade nenhuma de propagação no vácuo. Então, quanto à forma de propagação, elas podem ser tanto longitudinais como também transversais. Então, um exemplo de onda mecânica aqui, que a gente pode destacar, é o som. O som ele só se propaga em um meio material. No vácuo, ele não consegue se propagar, ou seja, ele precisa de matéria para se propagar. Tá? Então, o som é um exemplo de onda mecânica. As ondas eletromagnéticas são aquelas que são produzidas por processos elétricos e magnéticos em função da movimentação de cargas elétricas. Então, elas não necessitam de um meio material para se propagar, podendo ocorrer inclusive no vácuo. Então, dentre as características das ondas eletromagnéticas, vou destacar duas aqui para vocês, que são a velocidade no vácuo, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas elas viajam com a mesma velocidade de propagação, que é a velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e todas as ondas eletromagnéticas elas são ondas transversais. Então, esse espectro eletromagnético que eu estou mostrando aí na figura, ele mostra a distinção entre as diversas ondas eletromagnéticas e é feita em função da frequência e do comprimento de onda, que define a quantidade de energia transportada por elas. Então, a gente percebe aqui, analisando a imagem, que pegando aqui a parte esquerda dessa onda, a gente vê que o comprimento de onda é bem maior e a frequência bem menor. Então, analisando a onda mais à direita, a gente percebe que essa onda à direita, à medida que vai se aproximando, raio-x, energia nuclear, sua frequência aumenta. Em compensação, seu comprimento de onda, ele diminui. Então, é uma forma da gente fazer a comparação aí das diversas ondas das radiações eletromagnéticas, tanto de rádio AM, rádio FM, micro-ondas, o calor irradiado pelo corpo humano, o controle remoto, enfim, esses exemplos que eu acabei de mostrar aí para vocês. Bom, aqui eu tenho um exercíciozinho, tá, para a gente debater aqui um pouco sobre o que nós acabamos de ver sobre as ondas. E aí a questão ela diz o seguinte: a figura a seguir representa uma onda que se formou no intervalo de tempo de 0,4 segundos. Então, adotando-se o valor de 2 centímetros para o lado dos quadrinhos da malha, então, como vocês estão vendo aí, cada quadrinho desse ele mede 2 centímetros de lado, ou seja, cada quadrado mede 2 por 2, e aí ele pede para determinar a amplitude da onda. Então, gente, como eu já mostrei para vocês, a amplitude da onda ela é caracterizada pela distância, né, da linha de equilíbrio, do eixo de equilíbrio da onda até uma crista ou até o vale. Então, se a gente analisar essa distância, né, a partir desse ponto onde eu estou destacando aqui, nós temos um quadradinho aqui de altura 2 centímetros com mais outro de altura 2 centímetros. Então, nós temos que a amplitude da onda é de 2 centímetros mais 2 centímetros, que dá igual
a 4 centímetros. Então, esse é o valor da amplitude da onda. Letra B, pede o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, que nós chamamos de lambda, nada mais é do que a distância entre uma crista e outra da onda. E aí basta a gente contar o número de quadradinhos e multiplicar pela medida de cada quadrado. Então, nós temos aqui 1 quadrado, mais 1 faz 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, cada quadrado desse tem lado medindo 2 centímetros. Então, multiplicando 2 vezes 4 vai dar igual a 8 centímetros. Só, gente, que o comprimento de onda, lambda, ele deve ser representado em metros. Então, a gente tem que transformar 8 centímetros em metros. E aí, transformando 8 centímetros em metros, nós temos 0,08 metros. Aí, para você transformar centímetro em metro, basta dividir por 100, porque 1 metro equivale a 100 centímetros. A frequência da onda. Então, como é que eu vou calcular a frequência dessa onda? Lembre que eu falei para vocês que a frequência ela corresponde ao número de oscilações por unidade de tempo, né, por intervalo de tempo. Então, a frequência está relacionada ao número de oscilações da onda. Mas aí nós precisamos entender o período dessa onda. Então, aqui nós temos duas oscilações e aí a questão diz que o intervalo de tempo para essa onda se formar é de 0,4 segundos. Então, veja só. Essa onda, ela realiza aí uma oscilação que vai daqui até aqui, ó, onde estou marcando. Então, aqui é uma oscilação. E daqui para cá, ela realiza uma outra oscilação. Ou seja, duas oscilações em um tempo de 0,4 segundos. Então, se ela realizou duas oscilações em 0,4 segundos, a pergunta é: em uma oscilação, ela gastou quantos segundos? Então, a lógica é simples. Se em duas oscilações ela gastou um tempo de 0,4 segundos, então para uma oscilação, esse tempo, que é o período, é de 0,2 segundos. Então, nós temos que a frequência ela é calculada dessa forma, 1 dividido pelo período, que é t. Então, a frequência vai ser igual a 1 dividido por 0,2. E dividindo 1 por 0,2, o resultado vai dar igual a 5 Hz, que é a unidade de frequência. E aqui, por último, pede a velocidade da onda. Então, como é que eu vou calcular a velocidade da onda? Veja só, eu expliquei para vocês que para calcularmos a velocidade da onda, nós devemos ter ou a frequência e o comprimento da onda, ou o período e o comprimento da onda. Então, nós temos esses dois casos aqui, e nós podemos utilizar qualquer um deles, mas nós vamos utilizar a frequência para calcular a velocidade da onda. Então, nós temos que a velocidade da onda ela é calculada multiplicando o comprimento de onda, que é lambda, pela frequência, que é f. Então, nós calculamos aqui acima que o comprimento de onda é 0,08 metros e que a frequência é igual a 5 Hz. Então, multiplicando 0,08 por 5, o resultado vai dar 0,4 metros por segundo. Portanto, a velocidade de propagação dessa onda é de 0,4 metros por segundo.